Jesus, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele
Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, minha esposa amada, linda, presente de Deus na minha vida e nossas filhas lindas, maravilhosas, presente de Deus em nossas vidas, nossa família e você, meu irmão, minha irmã, também um presente de Deus em nossa vida e nossa família também, né? Um presente de Deus em nossas vidas. Bom dia, família abençoada. Irmãos, irmãs, tios, tias, sobrinhos, cunhadas, cunhados, tio, tias, primos, prima, congregação, você, meu amigo, minha amiga, aqui também estamos juntos novamente, diácono, diaconisa, pastores, pastoras, servos e servas do Senhor. Hoje, meu irmão, minha irmã, como é que está você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite? Como está você nessa guerra? Verdade, novamente uma guerra, né, meu irmão, minha irmã? Né, filha? Uma guerra. Vamos perder algumas vitórias, mas novamente, pode ter certeza que no sangue de Cristo Jesus nós já fomos lavados e também, meu irmão, minha irmã, a boa vitória que a vitória já é nossa. Hoje, mais uma vez, o sol nasce não apenas no céu, mas dentro do nosso coração. E eu e você, filhas, cunhado, sobrinho, presentes, irmãos, irmãs, devemos lembrar e lembramos-nos de que cada novo amanhecer é um convite. Você que já saiu nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, está saindo, está chegando, ou está voltando, meu irmão, é um convite para eu, você, nós louvarmos esse Criador maravilhoso, meu irmão, o Criador de tudo, de todos e do inexistente. Louvar o Senhor em espírito e em verdade. E você viu aquele louvor no começo do vídeo áudio, meu irmão, minha irmã, filhas, sobrinhos, sobrinhas. Esse louvor já é uma terapia diária de 30 minutos de oração. Depois que Cristo Jesus tirou a minha esposa e eu do mundo dos mortos para o mundo dos vivos, meu irmão, nós passamos a preencher a nossa vida com a palavra de Deus, louvores dentro dos nossos carros, em nossas casas. E o louvor que seja o nosso primeiro respirar e a gratidão, o nosso primeiro passo, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. E quando chegar a tarde, povo e família linda, maravilhosa, que Deus me deu, que te deu também você, meu irmão, minha irmã, mesmo em meio à correria, que a sua, a minha, a nossa voz se levante como seja qualquer a situação, meu irmão, minha irmã. Seja a nossa voz se levantando como incenso suave, adorando aquele, o Criador, que reina para sempre, Jesus Cristo. E que o Deus Espírito Santo continue nos protegendo. Que os professores encontrem sabedoria, os pais, os nossos patrões, os empresários, nosso governo, encontrem sabedoria no Espírito Santo. E os nossos pastores venham receber
uma nova unção do poder do Espírito Santo. E você, família, você, irmão, irmã, presencial ou online, sejam fortalecidos pela música celestial que já ecoa em cada coração, meu irmão, minha irmã, porque nós fazemos parte do reino de Deus, da luz, não do mal. Porque quando você louva, ou quando você louvar, filhas, não é cantar apenas com a boca, cunhados, mas é viver a obediência, humildade e amor do Criador, meu irmão. E nessa caminhada, nessa batalha de hoje, quando meu irmão, minha irmã, quando nós vamos ter mais batalhas no decorrer, algumas derrotas, algumas decepções, mas quero lhe dizer, meu amado, minha amada, que o descanso, ele chega com Deus no seu coração, envolvido de cânticos de vitória, porque a vitória, o general de todos os exércitos é Cristo Jesus. E que cada irmão, irmã, tio, tias, cunhadas, cunhados, diácono, diaconisa, não somente neste decorrer dessa batalha desse dia, meu irmão, minha irmã, pastores, pastora, mas que ao chegar ao anoitecer, ao deitarmos, nós possamos estar embalados pela voz do Deus Espírito Santo. E que os nossos sonhos, no decorrer do dia até ao deitar, sejam visitados pelos nossos desejos, mas também, meu irmão, minha irmã, essas melodias do louvor de Deus, os seus sonhos sejam visitados por essas melodias do céu, meu querido, minha querida. E que a família inteira, sua, minha, nossa, venha descansar nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, no decorrer dessa batalha do dia. Descansar na certeza, família, pastores, diáconos, diaconisas, irmãos, irmãs, que o louvor, filhas, rompe cadeias, cura feridas e abre o céu sobre nós. Então hoje, meu irmão, minha irmã, hoje, amanhã e sempre, você pode ter certeza, nós estaremos cantando ou cantaremos durante esse dia, quando você preencher o seu lar, que o seu lar é um santuário de Deus. Por isso não deve haver desavença, briga entre pais, filhos, irmãos. Porque para Deus é toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Cordeiro, cunhadas, sobrinhas, pertence ao Cordeiro. E aqui nós estamos nessa caminhada, mais uma batalha nessa quinta-feira. E a pergunta para você, meu irmão, minha irmã, filhas, esposa, e para mim também, para você, cunhadas, sobrinhas, sobrinhos, tios, tias, primos, primas, família, parentes, diácono, diaconisa, pastores, pastoras. O Espírito Santo nos pergunta hoje: você está vivendo a plenitude de Deus? Meu irmão, minha irmã, o meu testemunho pessoal é: muitas vezes pensamos que vivemos tudo o que Deus tem para nós.
Mas, queridos, a verdade, queridas, é que o Senhor sempre tem um novo nível de graça, de unção e de plenitude. Eu sou testemunha de que mesmo quando todos me abandonaram, meu irmão, minha irmã, Cristo Jesus jamais me deixou. E antes do batismo nas águas e no batismo do Espírito, eu não acreditava isso, como talvez agora você não está acreditando, meu irmão. Mas a proteção de Cristo sempre esteve na minha vida, me protegendo. Mais de 15 vezes poderia estar, por acidentes e incidentes, fora desse mundo material. Cristo jamais me deixou. Ele me levantou da cinza, me deu vida nova e filhas, me mostrou que não devo olhar para trás. E não é fácil, meu irmão, nas batalhas do dia, nas nossas decepções, nas nossas caídas e levantadas. Mas hoje é para você, meu irmão, minha irmã, filhas, parentes, diácono, diaconisa, pastores, pastoras, mas para o alvo da soberana vocação para você, para mim, para nós, está em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o louvor, minha filha, já é uma terapia diária e não paga nada, cunhadas. Que nunca foi sobre nós. Porque não é do que eu, você, nós possamos fazer, meu irmão, minha irmã, nessa batalha desse dia, dessa manhã. Mas é daquilo que tudo Deus já tem feito, faz e fará por você, meu querido, como fez por mim, para nós. E tudo isso Ele fez na cruz. Meu irmão, minha irmã, sobrinhas, sobrinhos, tios, tias, primo, primas, não é sobre a força da minha mão, da sua mão, da nossa mão, queridos, queridas, mas é sobre o poder do amor de Deus que sustenta você, eu, nós, todos. Então, meu irmão, quantas vezes ouvi o louvor após o meu batismo, sair dessas músicas mundana, nojenta, promíscua do mundo. E hoje a minha casa é preenchida com louvores de esperança, de vitória. E é por isso que nós cantamos. Não porque eu, você, nós merecemos, mas porque, filhas, a graça de Deus me alcançou, eu, minha esposa, e alcança todos aqueles, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, que em arrependimento e mudança de comportamento no batismo, simplesmente das águas, para a congregação, dizendo que você quer ser um novo homem, uma nova vida, uma nova semente. Mas quando você também é batizado no Espírito Santo, você muda o seu comportamento, tem arrependimento e tem a salvação. E mesmo que o futuro te assuste, me assuste, nos assusta, irmãos e irmãs, o perfeito amor de Deus lança fora todo o meu, o seu, o nosso medo. Porque Deus, meu irmão, minha irmã, Ele não é só o meu, o seu, o nosso. Cristo Jesus é a nossa paz, é o nosso refúgio, é a nossa vitória dessa terapia diária de oração, que é de graça, você não paga nada e você tem liberdade eterna de escravidão das pessoas, sistema de governo, assim como também de religiões, seitas, e você passa a ter o entendimento verdadeiro da palavra, meu irmão, minha irmã. E assim é que nós estamos hoje aqui.
Meu irmão, minha irmã. Salmo 23. 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, e para sempre em nossa vida, em nossa caminhada até o nosso último deitar do nosso corpo e último suspiro da nossa alma, meu irmão, minha irmã, e nada me faltará, nada nos faltará. Por isso eu e você nós devemos declarar hoje aqui presente, conforme o Deus Espírito Santo nos declara, para declarar nessa batalha, dessa manhã, dessa tarde, dessa noite, a plenitude de Deus supre todas as minhas, suas, nossas necessidades espirituais, querido. Filipenses 1, Novo Testamento, Filipenses 1, versículo 6, meu irmão. Meu irmão, filhas, nós cremos que aquele que começou a boa obra em mim, em você, em nós, ele vai completar, que é o Criador, até o dia de Cristo Jesus. Assim nos relata em Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós devemos orar contra a nossa ansiedade do futuro, pedindo que a minha, a sua, a nossa mente venha nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, descansar na certeza, filhas, de que Deus já está no amanhã. Mateus é maravilhoso também nos evangelhos dos apóstolos de Cristo Jesus, Mateus capítulo 28, versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias, até aonde, filhas? A consumação dos séculos. Essa é a nossa sociologia, que nos mostra essa terapia sociológica, que Deus intercede por famílias, relacionamentos que enfrentam abandonos, declarando que hoje eu, você, nós, Jesus nunca abandona os seus filhos, meu irmão, minha irmã, no tempo dele, porque o tempo de Deus é diferente do seu e do meu. O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 21 a 4. Quando você chora nessa manhã, nessa tarde, filhas, Ele enxugará de seus olhos todas as lágrimas, irmão e irmã. Tias, não haverá mais morte. Cunhadas, nem tristeza, sobrinhas, e nem choro e nem dor, irmão carnal, porque assim o apóstolo João nos fala em Apocalipse capítulo 21, 4. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Meu irmão, nos dias de hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, queridos, queridas, nos tempos atuais, eu, você, nós, em família, pelos filhos, os casais, um pelos outros, nós devemos orar pela esperança em meio a essas crises globais, preencher a nossa mente com coisas boas, filhas. Hoje, as internet, novelas, drogas, prostituição, iguarias da vida, pão e circo, simplesmente nos escraviza, nos traz angústia. Então nós devemos orar em meio a essas crises globais de guerra que estão para vir,
lembrando que o futuro pertence ao Cordeiro que venceu o mundo. Irmão, hoje o Espírito Santo convida você, nos chama a parar de olhar para trás. O passado foi levado e foi lavado pelo sangue do Cordeiro, meu irmão. Porque, filhas, irmãos, o futuro não deve nos assustar, cunhada. Porque aquele que governa os céus e a terra está conosco, tio, tias. Diácono, diaconisa, pastores, mesmo que todos te abandonem, mesmo que a congregação se esvazie, Jesus jamais te deixará, jamais deixará a nossa igreja, a nossa congregação. Porque nós hoje, queridos, queridas, você que saiu nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, meu irmão, devemos viver e viva a plenitude de Deus. Mas o que é a plenitude de Deus? Filhas, irmãos, a plenitude de Deus, Jesus jamais te deixará. Porque eu e você devemos viver a plenitude de Deus nessa guerra, mesmo perdendo algumas batalhas. Meu irmão, minha amiga, libertação, cura, arrependimento, mudança de comportamento e provisão abundante em Cristo Jesus, meu amado. E assim é essa caminhada que nós vamos hoje, agora, meditar nessas palavras, meu querido. E a pergunta é essa: hoje, você, meu irmão, minha irmã, está vivendo a plenitude de Deus? Filhas, e aonde é que está na Escritura Sagrada sobre a plenitude de Deus e sobre se nós estamos realmente vivendo a plenitude de Deus? Meu irmão, minha irmã, aqui, meu irmão, minha irmã, nós temos de refletir, meditar, analisar, queridos, queridas, porque a plenitude de Deus é algo maravilhoso, meu irmão, é algo maravilhoso. Meu querido, minha querida, todos nós precisamos refletir, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Estamos vivendo a plenitude de Deus? Porque a plenitude de Deus, meu irmão, minha irmã, não é apenas sentir paz em alguns momentos, filhas, mas é ter a vida completa, preenchida por Ele. Quem, cunhadas? Em Cristo Jesus. Apóstolo João nos fala no capítulo das Escrituras Sagradas, meu irmão, nos fala, nos relata, nos abre o coração e nos abre os portais espirituais da nossa vida, queridos, queridos. Porque hoje, o que é a plenitude de Deus? O sol nasce, você levanta, você respira, você se alimenta, mas muitos não estão fazendo isso, já se foram. Todos nós, meu irmão, recebemos da sua plenitude
o quê? A graça sobre graça. É isso que João, meu irmão, minha irmã, apóstolo João, capítulo 1, nos diz. A plenitude de Deus, cunhadas, não é a riqueza passageira, sobrinho, sobrinho, mas é viver mergulhado no oceano infinito do amor de Cristo Jesus. Que os dias que o primeiro respirar, meu irmão, minha irmã, do seu dia seja louvor, e que a primeira palavra, meu irmão, minha irmã, seja gratidão, porque quando as horas avançam nesse decorrer do dia e a rotina nos cerca, que eu e você venhamos lembrarmos, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 9 a 10 nos relata: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e vós estáis, eu, você, nós, estaremos completos nele. Oh, família amada, será que estamos vivendo como quem é realmente completo em Cristo? Não falta nada, não sobra vazio, porque onde, meu irmão, minha irmã, Jesus reina, a plenitude transborda, meu querido, minha querida. E é por isso que no caminhar dessa batalha, nessa tarde, a plenitude de Deus seja marcada na sua vida, na minha vida, na nossa vida, pela presença da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Três pessoas diferentes, uma única santidade, o Criador de tudo, de todos e do inexistente. E que preencha a sua vida, na minha vida, na nossa vida, o que o mundo jamais poderá oferecer, filhas. Meu irmão, minha irmã. Assim, Efésios nos relata também, capítulo 3, 19, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Porque quando, meu irmão, minha irmã, as batalhas perdidas durante a guerra nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, e quando a noite cair, queridos, queridas, que a nossa alma se renda aos braços da promessa, para que eu, você, sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. E aí nós venhamos dormir, não em temor, mas com a certeza e sem incerteza de que o amor de Cristo excede todo entendimento, filhos, filhas, irmãos, irmãs, diáconos, diaconisas, pastores, pastoras. A plenitude é o remédio para o medo, filhas. É o descanso para o coração cansado. Essa é a plenitude de Deus. E não as drogas, o álcool, a prostituição, a arrogância, a prepotência. É assim que Deus enxuga a minha, a sua, nossas lágrimas. É assim que Cristo Jesus cura as feridas e nos conduz ao repouso eterno no seu colo e na sua presença. No último deitar do seu corpo e da sua alma, o último suspiro, que é na última camada celestial, meu irmão, minha irmã, que lá nós estaremos. Meu irmão, minha irmã, esta é a verdadeira plenitude de Deus. Meu irmão, minha irmã, e isso nós temos e devemos orar sem cessar. Orar sem cessar. Mas qual é a oração mais poderosa do mundo, meu irmão? E ousada de todos os tempos? Na Bíblia? Aonde que está a oração mais poderosa e
ousada na Bíblia, meu querido, minha querida. Meu irmão, minha irmã, aprendi, depois que Deus salvou a minha vida e a vida da minha esposa, e muitos assim, a orarmos, seja qual for a situação. Aqui, meu irmão, nessa pergunta profunda, qual é a oração mais poderosa e ousada da Bíblia? Esse livro maravilhoso, a Bíblia, transcrição das Escrituras Sagradas, nos mostra as várias orações, meu irmão, marcante para esse dia, para essa manhã, para essa tarde, para essa noite. Mas a mais poderosa, filhas, e ousada de todos os tempos está nos lábios do Criador, o Deus Jesus Cristo, que se despojou de toda a honra, glória e poder e veio viver no meio de nós. Nos lábios do próprio Jesus, o Cristo. O Novo Testamento, irmãos e irmãs, Mateus capítulo 26, 39. Aquela oração do Getsemane. Como é que está ali, filhas? Meu Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aqui, meu irmão, minha irmã, está a ousadia suprema. Jesus Cristo, o Filho de Deus, orando em angústia de homem, pede para ser livre da cruz, mas imediatamente se rende em obediência total à vontade do Criador, meu irmão, minha irmã. Essa é a oração mais ousada, porque diácono, diaconisa, pastores, pastora, porque vai contra a vontade humana, cunhadas, e entrega tudo nas mãos de Deus. É poderosa porque abre caminhos da salvação para toda a humanidade, tios e tias. E tem outra mais. E muitas outras orações. O Pai Nosso, Mateus nos relata em capítulo 6, 9 e 13. Tios, tias, família, vocês que não têm costume de abrir a Bíblia, abra, sem compromisso nenhum. Você, meu irmão, minha irmã, Mateus 6, 9 e 13. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa é a oração modelo, meu irmão, minha irmã, ensinada por Cristo Jesus, simples, direta e cheia do poder, porque reconhece Deus como Pai, Deus, o Criador de tudo e de todos, do inexistente, do inexistente, meu irmão. Busca o reino antes de qualquer coisa, pede provisão, perdão e livramento. Tem a oração de Jabes também, em 1 Crônica 4 a 10. Ah, se me abençoares muitíssimo e alargares os meus termos, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Essa é a ousada oração, porque Jabes, um homem comum, como você e eu, nós, e até desprezado, pede bênção grandiosa. E o que Deus faz? Irmão, irmãs, Deus o atende. Jesus nos mostra aquela oração maravilhosa, sacerdotal, em João 17.
é uma das mais, no meu ponto de vista, sublimes e ousada, porque Jesus não ora apenas por si, cunhadas, sobrinhas, sobrinhos, mas por todos os discípulos, por todos aqueles que ainda creriam no Evangelho, tios, tias, família. Ele pede unidade, santificação e glória compartilhada com os seus queridos. Então, meu querido, minha querida, a oração mais poderosa e ousada da Bíblia é aquela que diácono, diaconisa, pastores, pastora, une fé, rendição, meu irmão, que pede grandes coisas, mas, meu irmão, minha irmã, sobretudo, filhas, se curva diante da vontade de Deus. Primos, primas, a oração mais ousada é dizer com fé e entrega. A oração mais ousada é essa, dizer com fé e entrega. Seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha, meu irmão. Mas, filhos, esta oração, como que nós podemos e devemos usar na nossa terapia diária de oração de 30 minutos? Como que isso nos cura terapeuticamente, fisiologicamente, na nossa sociedade, sociologicamente, e em nossa mente, psicologicamente, meu querido, minha querida? Meu irmão, minha irmã, filhas, essa oração mais ousada e poderosa: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha, não é apenas uma frase bíblica, mas um remédio diário para a nossa alma, corpo e espírito, filha. Não existe seita, religião, nada, livros de autoajuda mais poderoso do que essas frases que estão aqui. É a Bíblia Sagrada. Quando nós usamos na oração terapêutica de 30 minutos, meu irmão, ela age em todas as áreas da minha vida, da sua, da nossa vida. Essa terapia espiritual. Quando nós repetimos essa oração com fé, tem o poder do Espírito Santo, filhas, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas. Nós passamos, meu irmão, minha irmã, nós passamos a entregar a Ele, o Criador, as nossas angústias. A plenitude do Espírito Santo desce e fortalece a minha, a sua, a nossa fé e a nossa vida, meu irmão. Pois entendemos que eu, você, nós que não caminhamos sozinhos, como em Salmos 7:37, 5 nos fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, meu irmão. Essa é a nossa terapia espiritual, querido. Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Psicologicamente, meu irmão, puramente emoções, queridos. Essa oração atua como um bálsamo na mente ansiosa que saiu nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. A ansiedade nasce da tentativa minha, sua, nossa, de controlar o que eu, você não podemos. Mas ao declarar nessa manhã, nessa tarde, você, meu irmão, minha irmã, seja feita a tua vontade, meu irmão, minha irmã, eu, você, nós soltamos o fardo, família, o peso, e isso diminui o nosso estresse, as nossas agonias, as nossas ansiedades, acalma o nosso coração, e aí passa a reorganizar o seu, o meu, o nosso pensamento. Esse é o livro da nossa terapia diária, filhas. Você não precisa estar em técnicas hipnóticas, você não precisa estar em consultórios de terapêuticos e psicólogos.
Porque se você meditar na palavra de Deus e deixar o Deus Espírito Santo preencher a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu casamento, o seu relacionamento, no seu emprego, você passa a ser livre de técnicas humanas e passa a ter o poder do Deus Espírito Santo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o meu, o seu, os nossos corações, a sua mente, a minha mente. E quando você passar a ter também a sua mente na presença de Cristo Jesus, andando nos caminhos retos de Cristo Jesus, e tendo a luz mais forte dessa pessoa maravilhosa, o nosso Consolador, orientador, Consolador, o Deus Espírito Santo, nós passamos a ter essa paz da Trindade, onde Filipenses capítulo 4, 7 nos diz que a paz de quem? De Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, esse é o livro da terapia, porque fisiologicamente é a Escritura Sagrada transcrita na Bíblia Sagrada. Quando a minha, a sua, a nossa mente, quando a mente se aquieta em Deus, tias, filhas, irmão, irmã, o corpo responde, o coração bate de forma mais equilibrada, a respiração desacelera, a pressão se regula, o sono se torna mais profundo. Eu só consigo dormir orando, meu irmão, para minha família, para todo mundo, quando eu vejo todo adormecido. Meu irmão, minha irmã, sabemos que todos estudos modernos mostram que a oração constante reduz hormônios de estresse e fortalece o sistema imunológico, meu irmão, minha irmã. Amiga, amigos. Assim, a oração ousada não é só cura da alma, mas também protege e restaura o seu corpo, a sua mente, a sua família. A nossa sociedade, meu irmão, uma sociedade tão destruída pelos valores materiais plantados em terra seca, em cima de pedras. A terapia, aqui a oração é uma terapia sociológica, de relacionamento. Uma família que ora, meu irmão, minha irmã, seja feita a tua vontade, família, parentes, irmãos, irmãs, aprende a conviver em perdão, respeito e unidade de família. Essa postura traz harmonia ao lar, influência vizinhos, colegas, professores, pastores, e cria uma cultura na nossa sociedade, na família, um hábito do bem. Como o apóstolo de Cristo Jesus, no Novo Testamento, João 17, capítulo 17, versículo 21. Pai, que todos sejam um como tu, ó Pai, e és em mim e eu em ti. Pai, que todos sejam um como tu, ó Pai. O és em mim e eu em ti. Olha que terapia maravilhosa. Ou seja, a oração ousada transforma não apenas um indivíduo, filhas, falando de uma forma sociológica, não apenas indivíduo, mas toda uma sociedade inteira, meu irmão. Meu irmão, minha irmã, por isso nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa guerra, com as batalhas vencidas ou as batalhas perdidas, nós devemos nos curvar e orar, porque aqui nós temos a cura da alma espiritual, a cura da mente psicologicamente, a cura do corpo fisiologicamente e a cura da convivência sociologicamente, meu irmão. Romanos 12, versículo 2 nos relata
Ela nos ensina a soltar as rédeas e confiar o quê, meu irmão, minha irmã? Confiar em Deus, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Sempre boa, perfeita e agradável, meu irmão. Mas, meu querido, minha querida, o que é e como nós podemos, meu irmão, minha irmã, assim, o futuro realmente assusta você? Meu irmão, o futuro realmente assusta você? Muitas vezes me assusta, para falar a verdade. Mas o futuro continua te assustando, meu irmão, nessa manhã, nessa tarde. Então, meu irmão, minha irmã, você pode ter certeza que o Criador, Ele é aquele que te liberta, minha filha, meu filho. Hoje ainda me assusta o futuro, principalmente nesses tempos que estamos vivendo. Mas, meu irmão, a boa nova é o seguinte: ele parece um véu de incerteza, esse futuro. Uma estrada ainda não percorrida, um horizonte que às vezes, meu irmão, se cobre de nuvem. Mas ouça, meu querido, a voz do Espírito Santo, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ó, justiça. Quem falou isso? Eu? Lógico que não. Sou um pecador dos mais miseráveis de todos os miseráveis. Mas Isaías, o profeta Isaías, capítulo 41, 10. Meu irmão, minha irmã, não olhe mais para trás. Não olhe mais para trás, filhas. O passado é uma sombra que já não governa a sua vida, cunhado. A cruz de Cristo apagou as dívidas, quebrou as correntes, rasgou a sentença, sobrinho, sobrinha, tios, tias, meu irmão, minha irmã. Você não é mais refém do que foi. Você é herdeiro e livre do que será. Você é herdeiro do que será, meu irmão, minha irmã. E ainda que todos, o meu irmão, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, meu amigo, minha amiga, ainda que todos te abandonem, saiba que Jesus Cristo jamais te abandonará você. Porque em Mateus, o apóstolo de Mateus no Novo Testamento, após Jesus Cristo, Mateus 28, versículo 20 nos relata: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando as vozes se calam, meu querido, minha querida, Jesus será o som suave no silêncio. Quando as mãos se soltarem, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo será o braço eterno que te segura. Então não tema o futuro, porque o amanhã já pertence àquele que venceu a morte. Meu querido, minha querida, não lamente, filhas, o passado, sobrinhos, sobrinhas, parentes, diáconos, diaconisa, pastores. Não lamente o passado, meu irmão, minha irmã, porque nele, em Cristo Jesus, a vida. Mas porque no passado já não há vida mais, trevas no passado. Não se sinta só porque há um amigo mais chegado que um irmão, que uma família, um amigo da eternidade, que nunca jamais deixará você, meu irmão, minha irmã. Então, meu irmão, minha irmã, assim,
nessa terapia, nessa sociologia, psicologia, acima do que nós meditamos, que nós podemos usar hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite para nós. Meu querido, minha querida, Deus não te abandona, meu irmão. Deus não te abandona, porque seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Meu irmão, minha irmã, esse é o remédio diário, da manhã, da tarde e da noite. Seja feito a tua vontade, Senhor, e não a minha. Levante-se com a certeza, meu irmão, minha irmã, na certeza de que o futuro não deve te assustar nessa manhã, nessa tarde, porque Jesus Cristo já está nesta manhã, no amanhã, meu querido. Use o coração para libertar a mente da ansiedade, meu filho, minha filha. Senhor, eu entrego esse dia em tuas mãos, que não seja a minha vontade, mas a tua. Guia-me em cada passo, fortalece-me em cada decisão. Tire a sua ansiedade, pedindo psicologicamente para tirar a ansiedade que cede lugar à paz, meu irmão. E aí você vai ter a cura física, o coração encontra ritmo e descanso na nossa fisiologia do nosso corpo, queridos. E meu irmão, quando chegar a tarde, quando o peso das horas chegarem nessa caminhada, nessa guerra, lembre-se que pare de olhar para trás. Meu irmão, minha irmã, tias, tios, ore, conversa íntima com Deus para alinhar relacionamentos, decisões e emoções, meu querido. Ore, Senhor, que a tua vontade seja feita em minha família, no meu trabalho, nas minhas relações. Cura os vícios e os vínculos quebrados. Transforma os corações endurecidos. Assim você vai ter sociologicamente, trazendo a reconciliação e a harmonia, meu irmão. Espiritualmente, você vai unir a sua família, você vai unir lares e fortalecer a fé. Mas quando você chegar ao anoitecer para descansar o seu corpo ainda vivo, ao fechar os olhos, meu irmão, minha irmã, filhas, tios, tias, primos, primas, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, diáconos, diaconisas, pastores, pastora, ao fechar os olhos, confie, ainda que todos me abandonem, Jesus Cristo jamais me abandonará. Como não abandonou minha esposa e eu, mesmo nas nossas angústias e agonias, não abandonará você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Você que já saiu, está saindo, está chegando. Ore para descansar no cuidado eterno. Você pode orar. Pai, em tuas mãos entrego a minha vida, o meu futuro, os meus sonhos. Guarda-me sob tuas asas. Dai-me descanso em ti. Você pode ter certeza, filhas, irmão, que psicologicamente a sua mente se acalma para o sono, o seu físico, fisiologicamente o corpo se restaura em paz, e espiritualmente o coração repousa na promessa. E se você fizer assim, até o último deitar do seu corpo e o último suspiro da sua alma, lá na última camada celestial, você terá a cura espiritual em mudança de comportamento, arrependimento, meu irmão, minha irmã. E lá, no decorrer, até a última camada celestial, você terá cura espiritual, equilíbrio psicológico, restauração fisiológica e transformação sociológica, meu irmão, minha irmã. E assim, nós iremos fazer a nossa oração. Oração profunda
de tudo que nós meditamos na palavras acima. Amém, meu irmão, minha irmã? Para esse dia, para essa manhã, para essa tarde e para essa noite. E assim, nós estaremos forte e protegido. Meu irmão, minha irmã, protegido de toda a seta do inimigo. Amém? Amém. Feche seus olhos, entre nesses portais espirituais do bem de Deus, do Criador. Você verá o quanto é maravilhoso a nossa terapia de 30 minutos de orações diárias, meu irmão, minha irmã. Hoje e sempre. Você pode ter certeza. Amém, a Deus eu me rendo, nós nos rendemos, né, meu irmão? Amém, amém. Vamos orar, feche seus olhos. E onde você estiver, meu irmão, ore. Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui novamente, como pó, Senhor. Do pó nós viemos e sabemos que do pó nós voltaremos. Deus amado, que ao nascer o dia, o coração de muitos aqui estão perguntando, Senhor, estão perguntando, ó Deus, estão perguntando, Senhor, estão abatidos, se o futuro realmente assusta, nos assusta, mas nós sabemos, ó Deus, que a resposta, ó Pai, bem suave como brisa, que o Senhor nos diz para que não venhamos temer, porque o Teu Filho amado Jesus Cristo já está no amanhã. Senhor Deus, que a sombra do passado venha se dissolver na vida desse irmão, dessa irmã, pois nós sabemos que como cristão, a cruz apagou o que era dívida, e que nós, ó Pai, venhamos hoje, agora, não olhar para trás, porque lá não está mais a vida. A vida está em nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, Pai. Ainda que todos nos abandonem, ó Deus, uma voz eterna nós queremos, ó Deus, ouvir em nossos ouvidos, que o Senhor nunca nos deixará, jamais irá nos desamparar. Nos dê, ó Pai, nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, durante toda a nossa vida, no nosso caminho, a confiança eterna. Sabemos, ó Deus, que o sol sobe alto, e com eles lutas do dia virão. O peso das horas apertam, mas a esperança no Senhor, na triunidade, o Deus Pai, o Filho e o Espírito. Essa esperança nos sustenta. Deus Santo, é nesta hora que nós conversamos com o Senhor, em oração íntima, ousada, mais humilde, onde colocamos no Teu altar espiritual. Pai, não seja feita a nossa vontade, mas a Tua vontade. E que cura vem daí, Pai, cura espiritual, que fortalece a minha, a nossa alma, cura psicológica que silencia a mente ansiosa, cura fisiológica que vem acalmando, ó Deus, o nosso corpo exausto,
e cura também da nossa sociedade, que sociologicamente, Senhor, reconstrói famílias e une corações partidos. E assim mesmo, no meio da jornada, sabemos que o teu Filho amado Jesus Cristo, Jesus, caminha conosco. Também sabemos, ó Deus, que quando chegar a noite, nessa guerra, dessas lutas, dessa manhã, dessa tarde, dessa noite, que à noite cai o silêncio e cobre a terra, que a nossa alma vai repousar no colo do Senhor. Sabemos que o irmão e a irmã, eu, nós, aqui presente ou online, o medo do futuro não tem poder, porque o amanhã, Senhor, pertence ao Senhor, hoje e sempre, porque o Senhor é o Senhor dos senhores. As feridas do dia são lavadas pelo bálsamo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E esses nossos pedidos colocados no teu altar espiritual, em oração, ó Pai, ousada, mais humilde, ela se repete como música, porque Deus, Pai Todo-Poderoso, nas tuas mãos nós entregamos a nossa vida, o nosso viver, o nosso lar, a nossa história. E assim, ó Deus, enquanto os nossos olhos se fecham no anoitecer, o coração desperta para a eternidade, pois em Cristo Jesus jamais nos abandona. E o Espírito Santo nos envolve como luz suave. Assim, ó Deus, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, a plenitude do Senhor se torna nosso alimento diário. A oração, pedido íntimo no teu altar espiritual, ousada, mas humilde, nos coloca escudo e a presença do Deus Jesus o Cristo, nosso descanso eterno. E nós, ó Deus, família do Senhor, esse irmão, essa irmã, tios, tias, filhos, professores, pastores, médicos, toda a nossa comunidade, Senhor, nossa congregação, nós oramos, ó Pai. Oramos, Senhor. Oramos, ó Deus, porque nós acreditamos. Assim, Senhor, acreditamos nesse poder maravilhoso de cura, ó Deus, de cura, Deus. Assim, ó Pai, nós não tememos mais, porque o teu Filho amado Jesus Cristo já está conosco nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. O passado não pode ter e não vai mais nos prender, pois foi pago na cruz do Calvário, Senhor. Não olhemos mais para trás, ó Pai, porque lá não há mais vida. A vida hoje é presente e a vida está em Cristo Jesus ressuscitado. O mesmo, ó Deus, que todos sabemos, mesmo que esse irmão, essa irmã e todos aqui presentes, online ou presenciais, se sintam abandonados. Nós cremos e declaramos através e profetizamos conforme o Deus Espírito Santo manda nos dizer. Há uma voz eterna que declara: eu nunca te deixarei, jamais te desamparei. É Cristo Jesus, é o nosso Salvador, Redentor. Temos caminho a percorrer nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Mas o nosso caminho em Cristo Jesus, na Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo,
é o caminho da confiança. Sabemos que o sol sobe alto, Senhor, e que com ele vem as lutas diárias, Pai. Mas nós levantamos o coração. Pai, não seja feita a minha, a nossa vontade, mas a tua vontade. Sabemos que assim, ó Deus, teremos a cura da nossa alma, o nosso espírito, que acalma a nossa mente ansiosa e fortalece o nosso corpo cansado. Sabemos, Senhor, que em oração a Ti estamos restaurando famílias, sara relacionamento, traz conciliação e une corações partidos. Porque, ó Pai, não seja a minha, nossa vontade, mas a Tua vontade. E mesmo no meio das turbulências, da caminhada, Cristo caminha conosco, passo a passo. Sabemos que ao anoitecer, Senhor, quando a noite cai, o coração nosso repousa no colo do Eterno, que é o Senhor, o Criador de tudo e de tudo. Os medos do futuro se rendem, porque o amanhã pertence ao Senhor, porque o Senhor é o Senhor dos senhores. E assim, ó Deus, em Tuas mãos nós entregamos o nosso viver, o meu lar, a nossa família, a nossa história. E assim, Deus, quando os olhos se fecham e o Espírito Santo envolve como luz suave, as nossas feridas do dia são levadas pela graça. E a nossa alma descansa na promessa que não falha, pois o Teu Filho amado Jesus, o Cristo, ó Pai, jamais nos abandona, porque Ele foi, e será o nosso amigo eterno. Assim, ó Deus, que nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, nós declaramos, vivemos a plenitude do Senhor como alimento. Declaramos que a oração ousada e humilde é como um escudo para nós. Nós declaramos que a presença do Teu Filho amado Jesus o Cristo é como bálsamo de descanso em nossas vidas, Senhor. Oh Deus, assim, Senhor, oramos para Cristo Jesus, que aqueles que estão no meio do mar, tempestade, abandono, sem remo, sem leme, barcos à deriva, que o poder do Senhor, através do Deus Espírito Santo, Cristo Jesus, nos leve para portos seguros. Assim nós declaramos, Senhor, no poder do Teu Espírito, e cremos, Senhor, nesse poder maravilhoso de direcionamento da nossa vida. Assim, ó Deus, voltamos para Ti, porque muitos estão no meio agora, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessas batalhas do dia, tanto física como espirituais, porque muitos estão no meio do mar da vida, cercados por tempestade, sentindo-se abandonados, sem remo, sem leme, barcos à deriva no escuro da noite, Senhor. Deus Pai amado, mas o Teu Espírito Santo sopra como vento suave, e Cristo Jesus, o capitão eterno, toca o comando, Senhor. Ele guia os que estão perdidos. Cristo Jesus levanta os que estão cansados. O Teu Filho amado, o meu Salvador, o meu Redentor, o nosso Redentor, Ele acalma as ondas apenas com uma palavra: aquietai-vos, aquietai-vos. Nós lembramos dessa frase poderosa, Pai, desse comando poderoso.
Senhor, leva-nos a porto seguro, lugares de descanso, paz e provisão. É em Cristo Jesus. Não em portos construídos por mãos humanas, ó Pai, mas os portos celestiais, onde a esperança nunca falha, onde a Tua presença nos sustenta. Assim, esse irmão, essa irmã, nesta manhã, nessa tarde, a minha família, nossas filhas, nossos tios, tias, cunhadas, cunhados, sobrinhos, sobrinhas, primos e primas. Assim, nossa congregação, diácono, diaconisa, nossos pastores, pastoras. Assim, ó Deus, os nossos amigos, amigas, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Nós sabemos que Cristo Jesus está sendo o nosso leme e que o Espírito Santo está sendo o vento que nos move e que o Pai, que é o Senhor, é o porto seguro, eterno que nos recebe. Assim, ó Deus, continuamos orando para nos dar conhecimento, sabedoria, discernimento, e que as escamas dos nossos olhos caem e nós todos venhamos ver a luz eterna celestial. Como é bom estar na Tua presença, Senhor. Como é bom, ó Pai, sentir que em Ti temos todo o poder, mas o poder vem do Senhor. Senhor Deus, te amamos eternamente, porque o Senhor é a vida, é o pão de cada dia. O Senhor é o Pai de toda graça, e é por isso que todos os dias nós estamos em unidade de fé, como irmãos e irmãs, declarando no poder do Deus Espírito Santo diante do Teu trono. Ó Deus vivo, dai-nos conhecimento para entender a Tua palavra, Senhor, verdadeira. Dai-nos sabedoria para aplicá-la em nossas escolhas. Dai-nos discernimento, Senhor, para separar o que vem do Espírito daquilo que é engano do inimigo, Satanás, o príncipe dos demônios, esse mundo organizado que vive e comanda a primeira camada e segunda camada dos principados e potestades, esse mundo macabro, organizado, que se materializa em nações, em governos, em pessoas. Ó Senhor, que as escamas dos nossos olhos caiam agora, como caíram os olhos de Saulo no caminho de Damasco, e ele passou a ter uma nova vida, o apóstolo Paulo, vendo a presença de Cristo Jesus. Que possamos ver não com a visão limitada da carne humana, mas com a clareza do poder da Tua luz celestial, Senhor. E que a luz eterna de Cristo Jesus, ó Deus, brilhe em nossas mentes, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, clareando os pensamentos, expulsando toda a confusão e acendendo em nós o fogo da fé inabalável. E assim, Senhor, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa terapia diária de 30 minutos de oração, de conversa íntima com o Senhor e pedidos ousados, mas humilde, no seu altar espiritual. Queremos caminhar não pela sombra, mas pela luz que nunca se apaga, a luz eterna do Teu reino, Senhor, a luz de Cristo Jesus. Ó Deus, Cristo Jesus, a luz, Pai,
a luz da justiça que jamais deixa de brilhar. Ó Senhor, como é bom, Tua é vida, Pai, Tu é vida, Pai, Tu é vida na vida desse irmão, dessa irmã, Senhor. Por isso que cada batida do nosso coração, cada nascer de novo do dia, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Deus, antes que o sol aqueça a terra, nós pedimos que o Teu sol da justiça aqueça o nosso coração, nos dando conhecimento, Senhor, profundo da Tua palavra, transcrita, ó Pai, na Santa Bíblia Sagrada. O Seu conhecimento, ó Pai, que vem passando de geração em geração. Não apenas o conhecimento humano, mas espiritual, para entendermos a Tua palavra e o Teu propósito. Deus, dá-nos sabedoria, que não se aprenda nos livros dos homens, mas que desce do Teu trono em revelação e mansidão. Dai-nos discernimento, Senhor, para rejeitar o engano e reconhecer a Tua voz em meio às muitas vozes que tentam nos confundir. E que as escamas dos nossos olhos caiam agora, Jesus, como caíram dos olhos de Saulo em Damasco. Pai amado, para que possamos enxergar a luz eterna, que essa luz é Cristo Jesus. Queremos ver a verdade, a justiça, a direção e a esperança que é em Cristo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, esses que já saíram, estão saindo ou vão chegar. Guia, Senhor, cada nosso passo, cada passo que dermos. Abençoe os irmãos, as irmãs, todos aqui presentes, Senhor. Ó Pai amado, que o calor do dia continue, ó Pai. E assim, ó Pai, nos livrando de todo mal. Quantas vezes, Senhor, os problemas à tarde nos cerca como nuvem pesada, mas a Tua palavra diz: se alguém tem falta da sabedoria, o Senhor nos dá todo o livramento. Por isso, Senhor, declaramos no poder do Espírito Santo, dá-nos sabedoria para lidar com cada decisão, discernimentos para escolher a vida e não a morte, conhecimento para guiar a nossa família, conhecimento para guiar e saber escolher e fazer as escolhas na direção da Tua vontade, Senhor. Ó Jesus Cristo, tira o véu dos olhos que não querem ver a verdade. Ó Jesus Cristo, o Filho que se despojou de toda a honra, toda a glória, o Deus vivo, rompe as cadeias, Senhor, as cadeias do engano que prende tantos corações. Faça cair as escamas espirituais da minha vida, da nossa vida. Faça cair as escamas espirituais da nossa visão, para que possamos contemplar a luz do Teu reino, mesmo no meio das tempestades da vida. Cura, ó Deus, a nossa casa, cura, Senhor, a nossa família, cura os nossos relacionamentos. Levanta, Senhor, profetas, diáconos, diaconisa, pastores, irmãos e irmãs, com suas sabedorias. Levanta professores do ensinamento dos apóstolos de Cristo Jesus, assim, ó Pai, para ter o discernimento verdadeiro celestiais, com entendimento celestial eterno do Teu trono.
E em vez de ser peso durante esse dia, Pai, se torne testemunho do teu cuidado. Oh, Pai amado, nós estamos caminhando, ó Pai, nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Nós, aqui presente, curvamos diante do teu trono. Os olhos pesam, muitas vezes, mas que antes do sono vem a revelação, Senhor, a revelação dos teus anjos. Toca em nós, Senhor, para que as escamas caiam dos nossos olhos espirituais. Quantas vezes olhamos o mundo e só vemos escuridão, mas o Senhor diz: eu sou a luz do mundo, porque quem segue o Senhor não terá trevas, não andarás em trevas, mas nós veremos e teremos a luz da vida. Assim, ó Pai, quando chegar a noite nós possamos descansar nessa promessa, que a tua luz eterna brilhe dentro de nós, clareando, ó Deus, clareando pensamentos, ó Pai amado, purificando intenções, afastando o medo do futuro e trazendo paz sobre cada coração aqui presente ou online, ó Pai. Senhor, cobre, Senhor, cobre-nos com o teu manto de proteção. Cura os nossos corpos enquanto dormimos, restaura nossa mente cansada e guarda a nossa família como a menina dos teus olhos, Senhor. E que quando esse irmão, essa irmã, quando nós aqui deitarmos, possamos sempre dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. E sabemos que até a eternidade o Senhor jamais nos abandonará. Oh, Pai amado, assim, Senhor, cure-nos, ó Pai, cure-nos de toda perseguição, livre-nos e nos acobertes como um casulo, ó Pai, com o poder do manto sagrado de Cristo Jesus, do poder do Espírito Santo, da cabeça aos pés, da direita à esquerda, contra a seta do inimigo, daqueles que querem nos fazer mal, aqueles que querem nos destruir, dos invejosos, daqueles desonestos, Senhor. E assim nós lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, para a honra e glória do Senhor. Oh, Pai, como é bom estar presente de Ti e saber que a cura aqui é real e poderosa. Deus Todo-Poderoso, nós nos achegamos sempre ao Teu trono de graça e misericórdia. Teus filhos estão aqui, ó Pai, esse irmão, essa irmã, nós estamos aqui como o corpo de Cristo, Pai amado, com os corações abertos, clamando pela Tua cobertura celestial. Livre-nos, Senhor, de toda perseguição, livre-nos da seta inflamada do inimigo, das tramas escondidas, das palavras venenosas, dos planos de destruição. Guarda-nos, ó Deus, dos invejosos, dos desonestos, dos que tramam contra nós, assim como o teu servo, o profeta Davi, Senhor. O rei Davi clamava, Senhor, clamava. Assim hoje nós clamamos, Senhor, porque o Senhor, nós cremos que é o que habita no esconderijo, Senhor, do Altíssimo. É nessa sombra do Onipotente que nós queremos descansar. E nós queremos habitar, Senhor, nesse esconderijo do Senhor, na triunidade, na terceira camada celestial.
Ó Pai, cobre-nos, ó Deus, cobre, ó Pai, como um casulo, envolvendo nos mantos sagrados do seu Filho amado Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, da cabeça aos pés, da direita à esquerda, de frente e trás. Que Cristo Jesus, ó Pai, seja nossa muralha, nosso escudo, nossa fortaleza. E assim, ó Deus, quando o inimigo levantar uma seta, que ela seja quebrada antes de nos alcançar e ser lançada. E que a tua luz, ó Deus, através do Deus Espírito Santo, desfaça as trevas ao nosso redor. E que o teu nome calhe línguas mentirosas. E que teu sangue nos lave e nos proteja. Não somente hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, mas por toda a nossa vida. E que o teu Espírito nos revista com autoridade e mansidão. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, e que em meio a toda tempestade, nós permaneçamos firmes, intocáveis, escondido debaixo das tuas asas santas, Senhor, seguros na tua santa presença, ó Pai, até que passe o vendaval e brilhe o sol da justiça. Assim nós oramos como corpo de Cristo, ó Pai, em nome poderoso do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, o que venceu o mundo, venceu a morte e nos chama hoje para vivermos cobertos, guardados e fortalecidos, Senhor. Assim, ó Deus, livre todos nós, ó Pai, dos enganos, das iguarias da vida, de governos, de seitas, falsas religiões, como Cristo Jesus, o teu Filho amado, tem combatido todas elas, ó Pai, através do poder do teu Espírito. Assim nós lhe pedimos, Senhor, cure-nos, ó Deus, cure-nos, Senhor. Pai, Deus Todo-Poderoso, cure de todo engano, cure de todo engano, Senhor. E assim nós nos ajoelhamos diante da tua majestade, diante da sua majestade, diante da sua majestade, não somente hoje, mas até o nosso último suspiro da nossa alma. Clamamos hoje em unidade de fé, como corpo de Cristo. Livra-nos, Senhor. Livre dos enganos desse mundo, das iguarias que brilham, mas que não alimentam a alma, das mesas fartas que esconde o veneno da perdição. Livra-nos, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, das mentiras dos governos terrenos, das manipulações que tentam cegar o teu povo, das correntes de seitas, falsas religiões, e de toda a doutrina, Senhor, toda a doutrina que não vem da cruz do Calvário. Livra-nos, Senhor, como Cristo Jesus, teu Filho amado, combateu o engano com a verdade. Cristo Jesus combateu o orgulho com a humildade. Cristo Jesus combateu a mentira com a tua palavra viva. Assim também queremos combater, ó Pai, como filho do Senhor, não com armas humanas, mas com o poder do teu Espírito Santo. Envolva-nos, ó Deus, com o teu manto de discernimento. Assim, ó Pai, reveste-nos com a sabedoria celestial, dai-nos olhos que enxergam a verdade, ouvidos, ó Deus, ouvidos que ouvem apenas a tua palavra, e corações que não se deixam seduzir pelo brilho das trevas,
E cada irmão, Senhor, cada irmã aqui presente, cada filho e filha, cada pai, irmão presencial, irmã online, caminhe firme no caminho estreito, alimentando, ó Pai, pelo pão vivo que desceu do céu, e assim guardando pela verdade eterna do Teu Evangelho, e que a nossa vida seja testemunho, Senhor, de que não nos dobramos aos falsos deuses e nem nos vendemos às ilusões do mundo. Assim, ó Deus, permanecemos fiéis àquele que é o caminho, a verdade e a vida, fiéis a Cristo Jesus, o nosso Senhor, ó Pai. E assim, ó Deus, nós terminamos meditando na Tua palavra, mas pedindo mudança de comportamento. E assim, ó Pai, terminando, pedimos mudança de comportamento para que venhamos ter salvação. Que o Espírito Santo venha nos iluminar nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Oh, Deus amado, como nós já estamos curados nessa terapia diária de 30 minutos de oração, Senhor. E assim, ó Pai, nós cremos, Senhor, cremos e bendizemos. Ó Pai amado, nós terminamos aqui, nessa guerra desse dia, mesmo que algumas batalhas foram derrotadas, perdemos, mas nós cremos na Tua palavra, mas não apenas para ouvir, e sim para viver, porque a Tua voz nos chama a algo maior, a mudança de comportamento, que é o fruto do arrependimento verdadeiro. Ó Pai amado, pedimos com humildade e colocamos diante do Teu altar espiritual. Assim, Deus, transforma-nos de dentro para fora, que os nossos pensamentos se alinhem ao Teu querer, que nossas palavras sejam temperadas de amor e que nossas ações sejam reflexo da luz, pois de nada adianta ouvir a Tua palavra, ó Deus, se nós não praticarmos. Ó Pai amado, de nada adianta cantar louvores e não mudar de atitude, Deus. Queremos ser diferente, não melhor do que ninguém, mas melhor a nós mesmos. Queremos ser diferentes, Senhor, queremos nascer de novo a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, a cada batida do nosso coração. Morrer para o velho homem e viver a nova vida, que a vida é em Cristo Jesus. Assim, Senhor, nós lhe pedimos e lhe agradecemos que nessa manhã, ó Pai, nós lhe pedimos mudança de comportamento. Pedimos que alcancemos a salvação e que o Espírito Santo nos ilumine e nos guie no decorrer deste dia, Senhor. Que nesta manhã, para começar o dia em santidade, na tarde, para caminhar em obediência e sabedoria, e nessa noite, ó Deus, para descansar em paz, guardados na esperança eterna. E que em cada passo, em cada hora, em cada decisão, nós sejamos conduzidos pelo Teu Espírito até o dia perfeito da nossa redenção. E assim nós cremos, ó Deus, cremos em nome de Jesus, porque Ele é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Nós cremos que nós vamos ter poder, ó Pai, para mudarmos hoje. Sabemos, ó Deus, sabemos, ó Pai, que nós terminamos esse momento meditando na Tua palavra e sabemos que ouvir sem praticar é como casa sem alicerce. Por isso nós pedimos, transforma-nos, ó Pai, de dentro para fora, Senhor. Continue, Senhor, transformando
de dentro para fora, Pai. Porque o Senhor é a luz que nos ilumina. O Senhor é a luz que nos dá a direção. O Senhor é o Pai amado que nos dá um coração quebrantado, mente renovada, atitude alinhadas ao teu querer, e que a nossa vida não seja só palavra, mas testemunho vivo da tua graça e da tua luz. Senhor, nós pedimos mudança de comportamento, pois sem transformação não há salvação. Queremos nascer de novo a cada manhã, a cada tarde, a cada noite. Deixar o velho homem viver a cruz em Cristo Jesus, a nova vida em Cristo. E declaramos, ó Pai, que Ele é a nossa esperança. Clamamos pelo Teu Espírito, que Ele venha nos iluminar nessa manhã, nessa tarde, venha nos guiar nessa noite, e que o Espírito nos conduza na verdade, nos dê sabedoria em cada decisão e nos fortaleça, ó Pai, contra as tentações do mundo, e que passo a passo, hora a hora, vivamos como filhos e filhas da promessa, Senhor, até o dia perfeito da redenção, quando estaremos para sempre contigo na última camada celestial. Amém, amém, amém. E assim seja feita a tua vontade. Amém, meu irmão? Esse é o Deus da promessa. A última palavra vem de Deus, meu irmão. A voz da salvação. Deixa Cristo te tocar. Que nós somos uma grande família, meu irmão, em Cristo. Amém? Amém. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, meu querido, minha querida.